Bom dia, oitavo ano. Nós estamos aqui nesse tempo recluso, né? Nesse tempo de quarentena. Temos que lembrar que nós não estamos de férias, porque nós estamos enfrentando uma crise mundial, né? E vamos aproveitar que estamos tendo, né, as aulas em casa. Vamos estudar, né? Vamos continuar estudando. O mundo parou porque é a necessidade, mas nós não precisamos parar nos nossos estudos. Lembrando que é sempre bom a gente avançar nos conteúdos, né? Sempre bom conhecer sempre mais. Então, para a gente continuar a nossa aula, na página da sua apostila, na última aula nós estudamos a página 14, 15 e 16, né? Vou só fazer uma revisãozinha geral aqui sobre a última aula da página 14, 15 e 16. Falamos na página 14, 15 e 16 por que a burguesia se tornou um poder legítimo na sociedade. Nós temos que lembrar que para Foucault, para a pessoa legitimar o seu poder, ela precisa construir, né? Ela precisa construir um saber constituído. Mas esse saber constituído, ele precisa formalizar um discurso e organizar a estrutura social. E aí, o nosso amigo Foucault percebeu que quem teve essa capacidade, olha para você ver, teve a capacidade de exercer o poder há muitos anos atrás, até a gente chegar na sociedade capitalista, que é a sociedade que vivemos nos dias atuais, mas para a gente formar a sociedade capitalista, quem formalizou a sociedade capitalista? A classe burguesa. Então, por que a classe burguesa deteve o poder? Porque ela formalizou esse saber constituído. Mas, lembrando novamente, para ter um poder legítimo socialmente, né, ela precisa, então, formalizar um discurso e organizar a sociedade. E aí a pergunta ficou na última aula: por que há? E nós respondemos ela na última aula, para quem não esteve presente. Então, por que a burguesia deteve o poder? Primeiro momento, porque ela ela fez um novo discurso que legitimou o seu poder. Mas que discurso é esse? Ela impôs na sociedade um comportamento. Nós temos que lembrar que nós vivimos em uma sociedade feudal, onde a riqueza, né, o poder estava na mão do senhor feudal, o senhor dos feudos, donos dos engenhos, né, de terra, dos proprietários de terra. Então, os camponeses que trabalhavam para o senhor feudal não tinham uma organização, uma estrutura, né, de trabalho. E aí, quando você sai da cidade, né, quando você sai da zona rural e vai para a cidade, né, a partir do momento que acontece, né, a ascensão da burguesia, então você precisa organizar a sua vida. E os camponeses daquela época não tinham uma vida organizada. Então, a burguesia estruturou, organizou os camponeses, a vida dos camponeses, impondo aos camponeses um novo comportamento, tá? Mas como que eles vão impor esse comportamento? Dentro das fábricas. Então, a partir de agora, esses camponeses, ou os antigos camponeses, se tornaram o proletariado, que são aqueles filhos, ou melhor, os produtores da riqueza para a burguesia. E aí, o que a burguesia, que discurso que ela fez? Né? Que discurso que ela proferiu? Um discurso de um novo comportamento. Então, a partir de agora, você, meu funcionário, vai ficar em silêncio. Porque quando você fica em silêncio, você vai render mais. Rendendo mais, eu vou ganhar mais dinheiro.
E aí, a partir desse momento que ela faz esse discurso de silêncio, cala a boca, fica quieto, trabalhe, 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 quer dizer, o trabalho começa a se organizar muito mais. Quer dizer, você começa a produzir muito mais. E aí, a sociedade burguesa coloca pessoas para vigiar, para garantir que os trabalhadores ou os ex-agricultores, né, os ex-camponeses trabalhassem. Então fica em silêncio, trabalha, trabalha, tem alguém que te vigiando. E aí a partir deste momento, na mentalidade do homem, ficou a ideia de que tem sempre alguém nos vigiando, ó, vigie, alguém está nos vigiando. E aí, alguém nos vigiando, o trabalho vai render. E aí, a partir do momento que ela pôs na cabeça do homem, né? Ou parece que a cabeça do homem ficou assim com aquela ideia de que, nossa, eu tenho que ficar em silêncio. Nossa, eu tenho que ficar em silêncio porque tem alguém me vigiando. Tem alguém me vigiando. E a sociedade burguesa com aquela ideia de silêncio para que haja mais produção, para que o trabalho renda muito mais. Aí, a partir dessa ideia de silêncio, silêncio, vigiar para produzir sempre mais, vigiar para produzir sempre mais, olha isso aqui, ó. Aí, a sociedade burguesa estruturou a sociedade. Olha para você ver, ela fez um discurso, silêncio, para produzir sempre mais, e colocou alguém para vigiar, para ver se o povo estava fazendo silêncio mesmo. E aí, a partir do momento que ela fez esse discurso de silêncio, silêncio, vigiai, vigiai, para produzir sempre mais, parece que ela estruturou, organizou a sociedade. Mas como que ela organizou a sociedade? Olha para você ver. Com a organização das fábricas, fez a sociedade acreditar e acostumar com a disciplina. Hora para chegar, hora para sair, hora para tomar café, hora para isso. E aí, todos os membros, agora parece que em todos os lugares que nós vamos, em todos os lugares que nós estamos, tem alguém nos vigiando. Então parece que ficou na mentalidade que a sociedade precisa de alguém para nos vigiar o tempo todo. Olha lá, ó. Agora os membros das instituições sociais, família, escola, igreja, Estado, possuem a tarefa que a sociedade burguesa instituiu. Qual tarefa? De alguém nos vigiar. Vigiar para ver se está dando tudo certo. Se você não está aprontando nada. E aí, olha os exemplos. O professor na escola tem a tarefa, a missão de disciplinar. Colocar disciplina, colocar rédea, organizar os alunos dentro da sala de aula. Para quê? Para progredir o conhecimento. A polícia na rua, né? O guarda na cadeia, os pais dentro de casa. Então, qual é a função do professor, da polícia, do diretor, do padre, do pastor, do policial, né? Que é a segurança pública do Estado. Do Estado, vigiar o cidadão, né? O Estado vigia o cidadão, o professor vigia o aluno, o diretor vigia o professor e vigia o aluno. Quer dizer, é uma sociedade que o tempo todo nós estamos sendo vigiados. E aí, olha que interessante, com essa ideia de que nós estamos sendo vigiados o tempo todo, aí que nasce a ideia de política, tá? E aí ele vai falar, nós somos todos políticos. Não é só... A gente tem aquela ideia de política, né? Quem exerce a política? Quem exerce a política é só os governantes. Só aqueles que nós colocamos no poder. E não. Olha para você ver. A partir dessa mentalidade de que tem alguém nos vigiando, essa pessoa também exerce poder. Ela também exerce poder. Então, quando ele vai falar que somos todos políticos, é que as pessoas, né, que detêm esse poder de vigiar, elas também possuem política, tá? Elas também organizam a sociedade. O seu pai é político, ele organiza a sua casa. Você futuramente vai ser um político. Você vai organizar a sua casa, você vai organizar seu escritório, você vai organizar seu trabalho, você vai organizar futuramente a sua casa, seus filhos e assim por diante. Então, na página 16, né? Na página 16, nós paramos isso, essa página, quando ele fala que todos nós somos políticos, né? Olha lá,
em todas as situações da vida existem relações de poder entre as pessoas, né? E aí eu quero que você, olha para você ver, vou pegar outro recurso aqui, o recurso do marca-texto. Eu quero que você marque na sua apostila essa parte aqui, ó. Que página, professora? Desculpa, professor, na página 16. Você vai colocar lá para mim que em todas as situações as pessoas exercem poder. As pessoas exercem o que Foucault chama de micropoderes. O que seriam esse micropoder? Micropoder, micro, pequeno. Poder, quer dizer, exercer alguma coisa sobre a pessoa, tá? Então, seu pai tem micropoder? Tem. Sua mãe? Tem. Tem. Você, futuramente. O seu irmão mais velho? Tem micropoder sobre você. Então, pensa que nós estamos em uma rede de poderes, tá? Você consegue pensar dessa maneira? Que todo mundo exerce poder, tá? Olha lá. E aí, você continua grifando para mim. E é a forma como esses poderes se organizam que estrutura a microfísica do poder. Então, nós temos os pequenos poderes dentro de um grande poder, de um macro poder, tá? E aí eu quero que você grife também essa parte para mim aqui, ó. É costumeiro que se entenda a política como uma atividade exercida pelos indivíduos que atuam como vereadores, deputados, prefeitos, presidentes, etc., que possuem poder de governar a cidade, o estado ou o país, de acordo com os seus cargos. Essas pessoas, elas são somente responsáveis por criar leis, né? Por executar as leis. Não é isso? Nós sabemos? Nós sabemos. Então, essas pessoas são responsáveis por criar leis e tudo mais, né? No entanto, Foucault chama atenção para o fato de que em todas as relações sociais, eu como professor, você como aluno, seu pai com você, pai, filho, né? Diretor, professor, né? Diretor, aluno, estabelecem-se relações de poder. E dessa forma, há também política. O Foucault está querendo dizer que política não é só aquele que detém o poder de fazer leis, mas nós todos somos detectores da política. A política é entendida então, olha lá, ó, a política é entendida então como o conjunto de relações de poder dentro de uma determinada instituição social e, portanto, possui diversos níveis. É possível falar de política de uma escola, ou de uma loja, ou de um bairro, ou até mesmo da casa onde você vive. Quer dizer, são as regras que seu pai impõe, é as regras que tem dentro de uma loja, é a política da loja. Qual a política da loja? Se eu compro um produto, eu tenho 3 dias para trocar o produto, tá? A mesma coisa na escola. Qual é a política da escola? Ou alguns vão falar, qual é a filosofia da escola? A filosofia da escola é não mexer no celular, o aluno que não cumprir as tarefas é reprovado. Então, quando Michel Foucault fala sobre os poderes, nesse quadro aqui que você vai ler na sua casa, ele vai falar que a instituição país tem poder, lógico. Quem exerce o poder? O presidente, o governador, tá? Uma pessoa instituída. Mas a sua casa também é uma instituição de poder, tá? Eu posso colocar casa aqui, eu poderia colocar escola aqui, eu poderia colocar loja aqui, tá? Eu poderia colocar outras tantas coisas aqui, tá certo? Por quê? Porque todos nós exercemos micropoderes, pequenos poderes, tá? E aí, na sua página 17, onde está aquele quadro que eu quero que você dê uma lida, uma comparada, né? Nesse quadro, ele vai falar em todos os casos mencionados anteriormente, sempre há relação de poder, em que uma pessoa ou um grupo decide sobre as ações e práticas de outras. É possível dizer que há política. Em todas as relações à política. Quanto mais pessoas são influenciadas por uma decisão,
maior é o poder que essa decisão tem. Então, por exemplo, o meu poder dentro de sala de aula é muito maior. Por quê? É muito maior do que o seu pai agora, porque eu estou dentro da instituição sala de aula. Então, quem comanda o poder? O professor Wesley. Então, logicamente, o poder dele, da decisão dele, né, vai ser muito maior, tá? Muito maior do que o poder que o seu pai exerce sobre você. É aquilo que eu sempre gosto de citar, o exemplo. Olha o exemplo que eu gosto de citar. Por exemplo, o seu pai, ele pode entrar dentro da sala, quer dizer, ele pode ir na porta da sala. Se ele entrar dentro da sala, na porta da sala, desculpa, e falar assim, chama, ou ele nem pode falar chama, se ele falar assim, ô João, vem aqui, ele está errado. Por que ele está errado? Porque quem exerce o poder naquele momento é o professor dentro da sala de aula e não ele, tá? Então, quem tem o poder maior de decisão neste momento? Quem tem o poder maior de decisão neste momento é o professor, tá certo? Por quê? Porque ele está dentro da esfera do poder dele, está dentro do espaço de poder dele, no espaço na qual ele decide, tá? Tá claro isso? Então, quanto mais pessoas são influenciadas por uma decisão, maior é o poder que essa decisão tem. Dessa forma, por mais poder que a pessoa responsável por você tenha dentro de casa, o poder da decisão dela na esfera do seu lar é menor do que um prefeito ou um governador, cujas decisões vão afetar uma quantidade maior de pessoas. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Ele está querendo dizer que existe dentro da nossa vida política graus de poder. Então, ó, o poder do seu pai é menor do que o poder do prefeito. O poder do seu pai e do prefeito é menor do que o poder do presidente. Porque o poder do presidente é muito maior. Porque ele vai exercer sobre toda uma nação. Agora, se você for pensar, o poder do Papa é muito maior do que do seu pai, do que do seu professor, do que um presidente. Por quê? Porque nós temos... Se for ver, olha, o Papa, qual que é a maior instituição religiosa no mundo? É os católicos. Então ele exerce muito mais influência, muito mais poder sobre os católicos. Lembrando que os católicos são é um número mais elevado de pessoas, tá certo? Então, para a gente finalizar a nossa aula, ele vai falar que uma mesma pessoa, participa de várias esferas diferentes da política, principalmente dentro de casa. Depois, em sua própria vida prática, na escola ou no trabalho, ela está submetida à política da cidade em que vive, que, por sua vez, está submetida à política do Estado, do país em que se localiza. A cidade ainda é influenciada pela política internacional. O que ele está querendo dizer nesse parágrafo aqui? Ele está querendo falar aquilo que eu já afirmei para vocês, os graus de poderes. Então, para a gente finalizar, ele vai falar... Um indivíduo participa de todas essas esferas políticas. Você participa da esfera política da sua casa, você participa da esfera política da sua religião, você participa sobre a esfera política do município, que participa da esfera política do Estado, que participa da esfera política do país. E pode, em uma delas, estar em uma situação de poder maior e em outras, em poder menor. É importante perceber que nenhum sujeito vive em sociedade. Que nenhum sujeito vivendo em sociedade pode fugir da política. Todos a exercem a todo momento e são todos influenciados por ela. É meio aquela ideia do animal político de Aristóteles, né? Tá na nossa veia a política. Todos nós somos detentores do poder. Todos nós precisamos ter poder. Todos nós precisamos ter relação com o outro, tá? E aí, para finalizar, Foucault chama atenção para o fato de que nem sempre exercemos os micropoderes de uma forma consciente e libertadora. E aí ele vai falar lá na sua página 18 que as pessoas que exercem o poder para rebaixar o outro, né, para desmoralizar o outro, né, para colocar o outro abaixo do seu nível, né, por causa da sua região que nasceu, da sua classe social, pela sua opção sexual,
esse não está exercendo um micropoder de forma positiva, mas ele está exercendo o seu micropoder de forma repressiva. E aí Foucault convida para o ser humano que já exerce um poder, né, de ter responsabilidade sobre o poder que exerce, tá? Cuidado, presta atenção. Você futuramente vai ser um detector de poder, né? Agora não, você é uma criança, mas futuramente você vai ser detector de um poder na sua casa, na sua família. Então, tome cuidado a forma como você vai utilizar esse poder. Você não pode usar o poder para recriminar, rebaixar o outro, tá? Você sempre tem que usar o poder para elevar o outro, tá? Lembrando que um dia você está num grau maior de poder, mas futuramente você pode cair desse poder, tá? E essa pessoa que um dia você usou de preconceito pode exercer poder sobre você, tá? E aí, não é que eu tô falando que ele vai te pagar com a mesma moeda, que ele vai também te usar de preconceito contra você ou vai te repreender. Não. Mas a gente tem que ter cuidado com a forma como nós exercemos o nosso poder. Para finalizar a nossa aula, então você vai fazer a tarefa. Onde está a tarefa? Na página 20 e 21 dos exercícios propostos, tá? A questão 6, lá ó, a questão 6 é de Foucault. A questão 7 é sobre as teorias políticas que nós estudamos. A questão 9, aberta, também é de Foucault, tá? Então, meu querido, minha querida, desde já desejo bons estudos, tá? Fica em casa, responsabilidade com o outro, também responsabilidade com o outro é uma forma de exercer poder, tá certo? Grande abraço, com Deus, juízo. Tchau!